E aí, pessoal, Estevão voltando à sua tela através do YouTube. Esse canal é o Not Soccer, e se você não conhece, clique agora no seu botão de se inscrever, porque a gente fala de Premier League todas as semanas. A gente faz 2 lives por semana, sendo uma na quinta-feira às 8 horas da noite e outra no domingo às 8 horas. A primeira dessas que eu citei para a gente falar o que pode acontecer numa próxima rodada, e a segunda, que é a de domingo, para a gente falar o que aconteceu numa rodada que passou. Então, se você não conhece o canal, fica aí o convite. E no final do vídeo eu tenho que falar essas chatices, gente, não tem como, né? O canal do YouTube tem que ter isso, né? Eu deixo aqui o meu pedido para você clicar no botão de like se tiver gostado. Eu já aviso de antemão que esse vídeo aqui talvez não seja não seja parte de uma sequência que a gente vai fazer todas as semanas, né? Talvez não seja, porque a gente ainda está definindo isso, eu preciso pensar no que ficaria legal para fazer, uma coisa que não fica forçado dos temas. Eu prefiro, então, fazer aqui desses primeiros vídeos, um vídeo mais natural, que me deu vontade de fazer, para falar da situação de um dos times e fazer uma espécie de atualização sobre o que a gente falou no Guia da Premier League, né? Aquela sequência de 20 vídeos que nós fizemos para resumir o contexto das equipes do campeonato. Então, eu escolhi o Everton aqui nesse vídeo para fazer um breve resumo de uma coisa que é preocupante. O elenco do Everton não tem tamanho para a gente ficar confiante de que eles não vão brigar para não cair. Deu para entender o que eu estou falando? A gente estava ligeiramente confiante de que o Everton em 24-25 não brigaria contra o rebaixamento. Agora eu não sei. Sim, a gente muda de ideia aqui direto, porque a intenção nossa é só falar o que está passando pela nossa cabeça, né? E principalmente quando a gente fica com a atenção voltada para algum tema específico, como o desse vídeo aqui. A gente não tem a menor intenção de ficar prevendo coisas, nós não estamos nem aí. O que eu falei semana passada eu posso mudar na hora que eu quiser, porque o intuito aqui é a gente usar as coisas que a gente vê nos jogos para tentar contextualizar as pessoas que não querem ou não têm tempo para ver e quer conhecer o que acontece nos outros times. No caso do Everton, então, o que me assustou e fez eu mudar um pouco o que era de leve otimismo para pessimismo, eu acho que eu posso dizer, é que esse time, para início de conversa, tem o terceiro menor elenco do campeonato. O Everton só tem um elenco maior nesse momento em que eu gravo o vídeo, isso vai mudar, a janela ainda está aberta, do que Arsenal e Fulham. E o Fulham está contratando, e o Arsenal, acho que hoje, inclusive, aqui teve a confirmação do Mikel Merino. Mas nesse momento, nesse retrato, nessa fotografia que eu estou tirando aqui da linha do tempo do Everton, eles são o terceiro menor elenco do campeonato. E eles têm 7 desfalques aqui por lesões e suspensão nesse momento. Isso já reduz dramaticamente o número de jogadores que o Xandage poderia levar para o jogo. Inclusive, se a gente lembrar que desses 25 jogadores que eles têm no time, 4 são goleiros, né? Então o Pickford e o João Virgínia vão para o jogo. Os outros 2 não. Então não são 25, são 25 virtualmente, né? Você não vai pôr o goleiro para jogar na linha. A não ser que você queira pôr o goleiro no lugar do Calvert-Lewin, do Beto, porque os caras talvez não façam gol e você queira tirar essa onda aí. Inclusive, já tem também que começar aqui esse vídeo lembrando que o Everton começa esse campeonato tomando 3-0 do Brighton, certo? Parece, para quem não viu o jogo, que isso é um vareio. Isso virou um vareio. Não foi. As coisas não são preto no branco, elas são cinza, né? Eu tô falando aqui de um problema que é de elenco e que pode agravar o que já começou mal, que é a temporada que começa com um 3-0 sofrido na sua casa. Mas o primeiro tempo desse jogo do 3-0 não foi ruim. O Everton foi melhor do que o Brighton. O Everton, inclusive, conseguiu, através de muita imposição física e principalmente bolas aéreas, ganhar várias segundas bolas no ataque e empurrar o Brighton contra o próprio campo. E depois disso, um gol do Chelsea contra o Servette. Acabou de sair aqui no momento que eu estou gravando. Inclusive, o gol do Minté, desculpa, né? O gol criado pelo Minté pela direita no passe que ele faz para o Mitoma fazer 1-0 do Brighton, até aquele momento o Everton era melhor no jogo, né? E depois isso vai mudando, o gol altera a dinâmica da partida, enfim. Só queria fazer esse adendo aqui para não parecer que, nossa, já levaram 3-0 do Brighton, esses caras então vão rebaixar, porque agora eles ainda perderam o Tarkowski, o Ashley Young foi expulso. Não é bem assim, pode ser que esses caras criem dificuldade para o próximo adversário, vou chegar nesse ponto aqui de quais são os próximos desafios deles, mas finalmente então, feita aqui essa introdução ao assunto do vídeo,
e essa contextualização, eu vou falar do que é o que eu percebi que me instigou a fazer esse vídeo. O gol foi do Nkunku, o gol do Chelsea. Esse é o elenco do Everton. Eu vou citar aqui de acordo com as posições. Eles têm para o gol o Jordan Pickford. O reserva dele é o João Virgínia. Ok. Pode chegar o Asmir Begovic para jogar de volta pelo Everton, né? Ele é um ex-jogador deles. Pode chegar de graça, ele estava no Queen's Park Rangers. E o gol, então, está tranquilo. Beleza? Pickford deve jogar todas as partidas da Premier League, enfim, é um jogador super presente. Mas aqui começam os problemas, na linha. Na lateral direita, as opções deles são Patterson e Coleman. O Patterson era para ser o titular, o Coleman, que já está, né, para lá da idade, era para ser uma peça utilizada apenas em emergências. O Patterson está lesionado até setembro. O Coleman também está lesionado e volta só na semana que vem. Mas mesmo se ele voltar, não é difícil da gente esperar uma grande temporada, um grande início de temporada do Everton, porque o Seamus Coleman, com, sei lá, não sei se ele está com 35, 36 anos, arrebentou. Até porque ele tem muitos problemas físicos, né? Infelizmente, é um cara que está quase sempre lesionado. Então você teria que confiar no Patterson, que está lesionado e volta só em setembro, como eu disse, no meio de setembro, inclusive. Por isso eles começam com o Ashley Young, quase 40 anos de idade, na lateral. Ele não aguenta segurar o Mitoma e é expulso. Então ele está suspenso. Eles também não têm, então, Patterson, não tem Coleman e não tem Young. Não tem lateral direito das três opções. Sendo que uma dessas opções era para ser o reserva do Mykolenko, que é o Ashley Young, né? O Ashley Young é visto nesse elenco aqui como um reserva do lateral esquerdo titular, que inclusive jogou contra o Brighton, que é o Mykolenko. Beleza, lateral direito então, você tá ferrado. Lateral esquerdo, também, você não tem um reserva por Mykolenko. Ok, você tem que rezar para o Mykolenko ficar saudável. Sua zaga, você tem as opções de Tarkowski, Branthwaite, são os titulares, são os melhores jogadores do time, tá? Acho que eu posso falar isso com segurança. Opções para eles, Michael Keane, não é confiável, Jake O'Brien, contratação, falam muito bem desse jogador, eu não conheço, inclusive abro aqui o espaço e peço para você deixar os comentários, se você já viu jogadores que eu citar que eu nunca vi, deixa nos comentários aqui, ensina a gente, porque quanto mais coisa a gente souber de vocês, melhor para a gente evitar falar besteira aqui, ou inclusive citar, como eu acabei de falar do O'Brien, que pode ser uma adição interessante ao time dos caras. E outra opção é o Mason Holgate. O Holgate vai ter que jogar no próximo jogo, porque você não tem opção, e ele pode atuar na lateral direita. Como você perdeu o Tarkowski e já não tinha o Branthwaite, que é a sua zaga titular, você vai ter que jogar com o Michael Keane, Jake O'Brien na zaga e o Holgate na lateral direita. Se o Shandaish optar por continuar com o 4-4-1-1, que é o habitual desse time, né? Então já tem problema na defesa, certo? Você não tem Ashley Young, Branthwaite, Tarkowski, Young, Patterson e Coleman. Já tá tenso. O único titular que você tem aqui que pode jogar no próximo jogo deles contra o Tottenham, fora de casa, é o Mykolenko. Para um time cuja principal força é a defesa. No meio campo deles, que eles vão usar dois desses caras que eu vou citar, eles vão usar Iroegbunam e Gueye, foram os titulares no jogo contra o Brighton. O Garner era outra opção para jogar de titular aqui, só que o Garner está lesionado. Você só tem o Iroegbunam e o Gueye. Sua outra opção seria recuar o Abdoulaye Doucouré. Isso não é ideal, mas numa situação horrorosa você teria que fazer. Ou subir alguém da base, né, que eu não conheço o suficiente para falar. Mas recuar o Doucouré não é ideal, porque a posição na qual o Shandaish mais gosta do Doucouré é jogando atrás do centroavante. Enfim, e ele é de fato um dos jogadores importantes do elenco fazendo essa função. Você não tem então o Garner, que volta na semana que vem, segundo as informações que eu obtive aqui. Nos lados dessa linha de 4 do meio campo, Harrison e McNeil estão saudáveis, devem começar o próximo jogo. Aqui tem uma exclamação. Me parece que a opção para a reserva dos dois jogadores, tanto do Harrison quanto do McNeil, é o mesmo cara. Me parece que é o Jesper Lindstrom, que é uma contratação que eles fizeram. Eu não conheço o jogador, então já sabe o que fazer, né? Comentários, me ensine. Então a gente tem agora o Doucouré, que joga, como eu falei, atrás do centroavante, né? Teoricamente o Calvert-Lewin. E o reserva dele seria o Iliman Ndiaye, que chegou agora também. Essa aqui está bem definida. Doucouré titular, Ndiaye opção, né? Beleza. Centroavante. Calvert-Lewin é o titular.
Calvert-Lewin que faz tempo que não tem uma temporada que a gente pode chamar de boa. Ele tem sido um fantasma do bom Calvert-Lewin. O pessoal que acompanha a gente nas lives deve estar rindo agora. A gente tem essa piadinha do bom fulano e tal, de um cara que já jogou bola antigamente e hoje não joga mais. O bom Calvert-Lewin faz tempo que a gente não vê. Beto é uma opção, Mopai e Shermite, que está lesionado. Então, entre lesionados, você tem Patterson, que é titular. Coleman, não é titular. Branthwaite, titular. Tarkowski, titular. Ashley Young, não é titular. Garner, titular. E Shermite, não é titular. Tá vendo que tem bastante jogador titular aqui, que não pode atuar. Para um time cujo elenco, lembra, é o terceiro menor do campeonato. O Shandashi já falou que não espera contratações, pelo menos em quantidade, para essa temporada, para essa janela, desculpa. E resumindo a última fala que ele disse sobre esse assunto dos desfalques, a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Opções que podem chegar até o momento, segundo o The Athletic. Roman Dixon pode ser um jogador que já é do elenco, ele é da base do Everton, 19 anos, lateral direito. Pode ser um jogador utilizado aqui em vez do Mason Holgate, que eu falei. Pode ser. Trippier pode ser uma contratação, sim, o Trippier do Newcastle. O Trippier quer sair do Newcastle também, segundo o The Athletic. E o Trippier perdeu espaço, né? Eles têm o Tino Livramento, um jogador bastante jovem, inclusive. O Trippier está com quase 33 anos de idade e ainda se sente com lenha suficiente para queimar. O Trippier acaba de perder também a abraçadeira de capitão para o Bruno Guimarães, então ele quer sair, quer tempo de jogo. Pode ser uma boa escolha para o Everton, principalmente pelo que eu estou citando aqui nesse vídeo. Os caras não têm elenco para ter muito otimismo na temporada. Não tem. E daí a gente avança para comentar os próximos jogos deles, né? Aqui no ponto em que eu estou gravando esse vídeo, a grande dificuldade serão os próximos 2 jogos. Eventualmente o terceiro. Tottenham fora. A vida não é muito legal às vezes, né? É o Tottenham fora o próximo jogo. O Tottenham que na estreia deles empatou com o Leicester no King Power. Então o Tottenham vai jogar em casa contra um Everton que está todo desfacelado e eles precisam do resultado. Cara, vai ser difícil. Só que lembrem-se do que eu falei. O primeiro tempo do primeiro jogo do Everton nessa Premier League não foi ruim. Pelo contrário, foi bom, foi decente. Contra o Brighton, que se mostrou um ótimo time também no decorrer desse jogo. Eu não estou dizendo que vai ter um vareio do Tottenham. Eu estou dizendo que vai ser muito difícil para o Everton de segurar. Eles podem conseguir atrapalhar, mas vai ser bem mais difícil do que seria se fosse o time titular, né? Com a defesa de Tarkowski e Branthwaite. Depois disso, esse jogo, desculpa, eu esqueci aqui de pegar a data do jogo, que é no sábado, né? Sábado, dia 24 aqui. Domingo, segunda, terça-feira, o Everton já enfrenta o Doncaster pela Copa da Liga, né? Dia 27, que é em casa. E aqui tem um outro problema para o Shandash. Se você joga com o seu time titular, as suas melhores opções contra o Tottenham, você vai colocar quem contra o Doncaster 2, 3 dias depois? Um time misto? E se você for eliminado da Copa da Liga? E se você pôr a sua força máxima? Como é que você enfrenta no sábado o Bournemouth na sua casa? O Bournemouth não é fraco? É por aqui o problema, né? Aqui está a razão de eu ter gravado esse vídeo, é uma atualização a respeito dos caras. O elenco é muito curto, as opções na janela não são muito animadoras. O que poderia chegar até o momento que a gente sabe é o Trippier e um goleiro reserva. E o Everton também tem ainda um time que, mesmo se fosse titular, ninguém crava que ficaria em 10º. Cravar, esse é o verbo que eu estou usando. Ninguém crava isso. Poderia acontecer, mas naquele estilão Shandash milagreiro que uma vez na vida dele já levou o Burnley a ficar em 7º na Premier League e levou esses caras para disputar a competição europeia. ênfase na palavra milagreiro. Não é a tendência aqui. Enfim, esse é o resumo que eu queria trazer aqui para vocês. O Everton tem muita dificuldade com relação ao elenco nesse momento e quando eu encontrar algumas outras informações interessantes sobre os outros times, eu vou gravar aqui esse tipo de vídeo. Não sei se isso vai virar uma sequência no futuro, uma espécie de, sei lá, notícias que surgiram, não é notícia, né? Um estudo, um documento no Soccer. Talvez a gente crie aqui uma sequência, mas esse daqui eu achei legal de gravar para quem é interessado nos outros times. Saiba que o Everton
tá na corda bamba, já depois da primeira rodada. Sim, eu torço pro Liverpool, mas eu tô num canal que fala dos 20 times, não tem como. Você acaba ficando neutro e eu fico tenso quando vejo uma situação dessa. Se os times serem humilhados em campo porque jogaram mal é uma coisa, agora isso daqui é complicado. E deixo aqui também o meu respeito pela torcida do Everton que acompanha a gente. Beijos, abraços. Eu volto aí em breve quando eu achar uma outra coisa interessante para trazer aqui para vocês. E tchau, tchau.